Bora, meu povo, vamos falar um pouquinho hoje sobre energia. Assim, é simples, energia, tá? Mas definir energia é algo muito complexo. Nós definimos energia como tudo que existe. No ensino médio, nós vamos dividir essa energia em dois grupos. Apenas. Não é que existam apenas esses dois grupos, tá? Mas no ensino médio, nós vamos trabalhar apenas com a famosa energia cinética, que está associada a movimento, que está associada a velocidade, e energia potencial, que está associada a armazenamento. Se eu posso armazenar energia, eu classifico ela como energia potencial. Se eu tenho velocidade, velocidade é algo que você não pode armazenar. Ou você tem ou você não tem. Então, se eu tenho velocidade, eu tenho o que eu chamo de energia cinética. Agora, como que eu posso quantificar essa energia cinética? Essa energia cinética pode ser quantificada, pode ser calculada usando a relação mv ao quadrado dividido por 2. Certo? Se eu estou falando de energia no sistema internacional, o resultado dela sairá em joules. Isso quer dizer que a massa tem que ser em quilogramas e a velocidade tem que ser em metros por segundo ao quadrado. Já a energia potencial, gente, ela pode ser de natureza gravitacional, como também de natureza elástica. Por exemplo, quando eu estou no alto de um prédio, eu estou armazenando energia potencial gravitacional. Se eu pego um estilingue, estico e seguro, eu estou armazenando energia elástica. A energia potencial gravitacional, ela pode ser quantizada pelo produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Também é dada em joules porque a energia potencial elástica, ela pode ser dada pela relação K vezes x ao quadrado dividido por 2. Bem parecido com a energia cinética, tá? Onde K é minha constante da mola e x é a deformação que a mola sofreu, o tanto que eu estiquei a mola ou o tanto que eu comprimi a mola. No sistema internacional, o K tem que ser dado em newtons por metro. No sistema internacional, o meu x tem que ser dado em metros, tá bom? Usando tudo no sistema internacional, a energia, o resultado da energia também sai no sistema internacional, que é joules. Certo? Bom, então tendo isso em mente, eu quero dizer que um corpo ele não pode ter apenas necessariamente uma única energia. Eu posso ter um determinado corpo que tem várias formas de energia. Como por exemplo, vamos imaginar aqui uma montanha russa. Eu tenho um determinado carrinho. Esse carrinho está a uma determinada altura em relação a esse solo. Eu vou chamar essa altura aqui de H1. Aqui eu vou chamar de H2. Esse carrinho não foi abandonado. Ele pode sim ser abandonado, ou seja, não tem velocidade, mas eu vou considerar que ele tem uma velocidade v. Certo? V1. O que acontece? Esse carrinho, ele vai rolando, vai ganhando velocidade, ganhando, que de tal forma que quando ele chega aqui no ponto 2, ele perdeu a altura. Perfeito. Mas o que aconteceu? Ao perder a altura,
ele ganhou velocidade. O que eu quero dizer com esse exemplo? Eu quero dizer com esse exemplo o que Lavoisier já disse há muitos anos atrás. Que na natureza nada se perde nem se cria, tudo se transforma. Então, quando eu falo de energia, eu sempre tenho que levar em mente a conservação dessa energia. Bom, a gente pode equacionar exemplos iguais ou parecidos a esse da seguinte forma. A energia total de um sistema, conhecida também como energia mecânica, sempre é constante. Ou seja, a minha energia mecânica inicial do sistema terá que ser igual à minha energia mecânica final do sistema. Não interpretem final como a parada, quando ele para. Não, o final você que determina quando é, tá? O inicial também você que determina quando é. No exemplo que eu dei, a inicial seria o ponto 1 aqui em cima, a final seria o ponto 2 aqui embaixo. O que a gente consegue verificar? A gente conseguiu verificar que eu perdi energia potencial gravitacional, ou seja, eu perdi altura. Porém, essa energia potencial gravitacional não sumiu do universo. Ela foi convertida em velocidade, tá? Então eu posso calcular tudo isso usando essa chamada energia mecânica. A energia mecânica, então, tá? Nada mais é do que a soma de todas as energias que um corpo pode ter. Ou seja, ele vai ser a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica do sistema, se houver, tá? Se houver. Bom, agora observe o seguinte. Sempre que existir uma transformação de energia em outra, vamos tomar como exemplo o que eu dei aqui, ó. Houve uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Transformação de energia. Sempre que existe uma transformação de energia, existirá também a atuação de uma força. Certo? Daí surge uma grandeza, um nome novo. Sempre que existir transformação de energia, surge uma força, ou seja, surge a realização de um trabalho, tá? Que eu vou abreviar por tal. Como que eu posso calcular o trabalho de um corpo, então? Como que eu posso calcular a transferência de energia desse corpo? Usando a relação força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Se trabalho é transferência de energia, a unidade de trabalho também sairá em joule, desde que eu utilize todas as unidades no sistema internacional. Quero dizer o quê? Que força tem que ser em newtons, deslocamento tem que ser em metros, tá? Usando essas relaçõezinhas, eu vou ter o quê? Eu vou ter o cálculo trabalho, o cálculo da transferência de energia. Aí você pensa assim, opa, pera lá, professor. Se trabalho é transferência de energia, beleza? Eu posso pensar o seguinte diretamente então, ó. Eu posso pensar que esse trabalho é o tanto de energia cinética que um corpo ganhou. Perfeito. Então, trabalho é igual à variação da energia cinética. É o que aconteceu no caso da montanha-russa. Ele ganhou energia cinética. Então, o trabalho é igual à variação, o tanto que ele ganhou de energia cinética.
Ou, da mesma forma, eu posso ganhar energia cinética e também energia potencial. Então eu posso calcular o trabalho, por que não? Como se fosse a variação da energia mecânica, tá? Ou, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu posso calcular o trabalho como se fosse menos a variação da energia potencial. Gente, esse menos da fórmula é só uma questão de referencial, tá bom? Por quê? Porque quando eu estou subindo, tá? Eu estou armazenando energia potencial, eu estou indo contrário à orientação da trajetória, então aí eu só por isso o sinal do negativo, tá bom? Mas nas contas não necessariamente você precisa levar em consideração o sinal negativo. A grosso modo, lá na teoria, a gente pode pensar o seguinte, ó. O trabalho igual à variação da energia potencial gravitacional se dá através de forças conservativas. Quais são elas? Força-peso e força elástica, que vem da onde? Vem lá da energia potencial gravitacional. Tá bom? O trabalho realizado pela variação da energia cinética, ela é dada pelas forças dissipativas e assim por diante, tá? Mas a grosso modo é importante só você verificar o quanto de energia que está variando ou tanto faz se essa energia ela é gravitacional ou se essa energia ela é cinética ou se essa energia é a somatória de todas. E quando eu estou falando de variação de energia, de ganho ou de perda de energia, eu estou falando de trabalho. Sempre tem uma força envolvida. Essa força pode ser conservativa, no caso de força peso e força elástica. Tem outras, por exemplo, força elétrica, tá bom? Que a gente não vai entrar em questão aqui. Ou forças dissipativas, como por exemplo, força de atrito, tá? Bom, agora, esse ganho ou essa perda de energia pode ocorrer num determinado intervalo de tempo. Então, quando eu vou brincar com essa grandeza chamada tempo, tá? A gente pode definir uma outra unidade definida como potência. Então, potência é uma definição. Potência é o total de energia transferida ou recebida em um determinado intervalo de tempo. Então, para calcular a potência, eu posso calcular a energia como se fosse energia cinética, ou energia potencial gravitacional, ou energia potencial elástica, ou simplesmente o trabalho, ou energia mecânica, tanto faz, é energia, em um determinado intervalo de tempo. No sistema internacional, energia é joules, tempo é segundos. Isso me dá a relação de watts, tá? Então, potência nada mais é do que a unidade watts. Uma outra forma de calcular a potência, quando eu tenho uma força constante, então só vale para força constante, hein? Para uma força dita constante, ou seja, sempre igual no decorrer da distância, né? Constante. Eu posso calcular essa potência fazendo a força vezes a velocidade do corpo. No caso, velocidade também constante, tá bom? Se eu usar força em Newton e velocidade em metros por segundo, eu também vou encontrar, obviamente, essa potência em watts. Fiquem espertos que, dependendo do exercício, meninos e meninas, ele pode falar assim, olha, considere o sistema conservativo. Ou seja, nesse caso, toda a energia inicial é igualzinha à energia final. Se no exercício ele fala, o sistema é dissipativo ou tem um rendimento de 30%, eu vou ter que usar as regrinhas de matemática de proporcionalidade. Rendimento de 30% significa que eu vou aproveitar 30% do que eu tenho antes. Ou seja, a minha energia final ou trabalho é igual a 0,3, 30% da energia inicial.
Energia final é igual a 0,3 da energia inicial. Se eu tiver um rendimento de 70%, a energia final é igual a 0,7, 70%, da energia inicial. Então fiquem espertos com esses termos. Não são termos físicos, tá bom? São termos mais matemáticos, rendimento, mas está tudo associado a porcentagem simples, está tudo associado a proporcionalidade. Então, basicamente, quando a gente fala de energia, a gente tem que ter todo esse enredo em mente para resolver os exercícios. Tudo bem?